CBR 900RR, é uma motocicleta Honda, essa aqui ano 94. A gente vai trabalhar um problema nela, que é uma falha de média para baixa, e a gente vai trabalhar algumas possibilidades até chegar no diagnóstico. Nós temos o defeito e a gente vai pegar várias possibilidades e tentar funilar para ser mais assertivo possível. Essa aula, ela é parte, né? A gente vai trabalhar isso aqui dentro do treinamento, que é um curso de alta cilindrada que eu ministro. E eu vou compartilhar também com vocês aqui. Eu sei que tem bastante gente que trabalha, às vezes pega a motocicleta aí com uma cilindrada maior, às vezes tem um pouco de dificuldade para diagnosticar. Essa aqui ela é carburada, a motocicleta aí já bastante antiga, né? 94, já rodou bastante. Os sintomas dessa motocicleta, ela tem uma grande falha de média para baixa. Depois que ela abre, depois de média para alta que ela abre, ela afina bem, vai bem. Inclusive depois que você estica, que você volta, ela volta pesada para retornar ao melhor funcionamento. Ela fica falhando muito, como um sintoma de ou não tem cilindro queimando, ou está encharcando as velas, ela está sobrando combustível, ou até mesmo faltando combustível. A sensação é quando você está andando ali de uma motocicleta extremamente difícil de voltar a ficar na lenta. Então ela fica falhando, você dá umas aceleradas, sintoma muito parecido quando está sobrando combustível. Que daí depois ela dá uma afinada, ainda fica muito quadradona. Você vai acelerar, ela dá aquelas engasgadas, depois ela abre lá em cima. Então a gente tem várias possibilidades para trabalhar nesse diagnóstico. Nós, quando pegamos motocicleta assim, a gente não pega já metendo chave, vamos desmontar e mexer no carburação, ou fazer uma equalização. Nós precisamos entender as possíveis, né, dentre esse problema, as possíveis causas. Quais são? Antes da gente desmontar, nós precisamos funcionar, deixar ela um tempinho na lenta ali e verificar se todos os cilindros estão queimando. Aí você me pergunta, Ayrton, mas como é que verifica os cilindros se estão queimando? A gente deixa esquentar um pouquinho e olha aqui a temperatura dos escapamentos. Todos os 4 escapes tem que esquentar por igual. Então, se você deixar uns minutinhos funcionando e tiver um que não está quente, esse cilindro não está funcionando. Aí você já tem, a partir daí, um parâmetro de trabalho. Você já tem uma linha de trabalho ali para você trabalhar nesse possível diagnóstico. Dentre essa possibilidade de um cilindro não estar queimando, a gente tem várias causas. Uma, nível da cuba, pistonete travado, o carburador está entupido, sujo, nós temos aí, não está chegando gasolina nele, nós temos problemas de válvula presa, válvula empenada, anéis quebrados, não tem pressão no cilindro. Então são várias possibilidades e antes da gente desmontar isso tudo, a gente vai trabalhando dessa forma, esquentamos, verificando, tem os 4 cilindros queimando, Ayrton. Então beleza, nós não resolvemos o problema, mas nós já sabemos que os 4 cilindros estão queimando. Com base nisso, nós vamos tirar ali tanque e vamos chegar nas velas. É o segundo passo mais indicado. A gente vai olhar a coloração das velas. Se essas velas ainda não foram trocadas, que é muito comum o pessoal ir mexendo, às vezes tentando resolver o problema por conta própria, se essas velas não foram trocadas, elas vão ter uma coloração. Eu digo porque elas demoram a ter essa coloração, então quando elas são usadas é mais fácil a gente chegar a gente encontrar elas com essas cores. Quando elas estão muito pretas, está sobrando combustível. Quando ela fica bem branca, aquela louça que fica dentro ali do motor, dentro da câmara de combustão, se ela ficar bem branca, está faltando combustível. O ideal, né, uma mistura estequiométrica que a gente chama, ela tem que ficar uma cor mais cinza, uniforme ali. Então se você desmontou ali, tirou as velas, você vai olhar, não vai misturar as velas, e você vai olhar, fala, cara, tem 2 cilindros que está muito branca, ou tem um cilindro que está muito escura. Com isso você já tem um parâmetro para tentar chegar num diagnóstico, né, num problema ali. Então a gente vai fazendo isso por partes. Quando você tirar o carburador, que você for trabalhar nele, não é só abrir, bater ar e montar. Você tem que entender o que está acontecendo. Então, se você tem, por exemplo, 2 velas carbonizadas, preta, você já sabe que aquele cilindro ali está sobrando combustível. A gente vai abrir o manual de serviço, vai olhar o tamanho do giclê e tentar ver, né, se ele está com a numeração original, se foi alterado por ser a motocicleta 94, quantas oficinas já não deve ter passado. Então, quantos procedimentos já não foram feitos, né, deslimpeza. Com certeza, por ser motocicleta carburada, já foi desmontado muitas vezes o carburador. Então a gente pode ter muita surpresa quando nós desmontamos uma motocicleta assim.
Pode ser que chiclete foram todos trocados, reparos, então a gente tem que entender que dependendo, pode ser um carburador só que está ocasionando todo o problema, às vezes 2 carburadores que estão ocasionando o problema. Então, com esse diagnóstico, com esse passo a passo, vai te ajudar para afunilar um possível diagnóstico. Aí você pode me perguntar, Ayrton, mas sempre que a motocicleta falhar, tem relação direta com carburação? No geral, o carburador é uma das possibilidades, né? Nós temos várias outras possibilidades. Podemos ter vela queimada, supressor de ruído, né, que são os cachimbos ali que são mais conhecidos. Nós podemos ter baixa pressão nos cilindros, então nós fazemos a medição da pressão em todos os cilindros. Porque se você pega uma motocicleta dessa, desmonta, limpa o carburador, faz todo o procedimento, depois você vai montar de novo, vai falhar, de repente depois você vai descobrir que tem um cilindro que não está com a pressão ideal. Ele está com a pressão baixa, então ele não vai queimar, ele vai ficar engasopando ali dentro, sobrando combustível, e esse um cilindro vai fazer toda a diferença no funcionamento. São 4 cilindros, se tiver um que não está funcionando, ela vai dar uma diferença significativa no funcionamento. Então todos esses procedimentos nós fazemos nesse processo. Então não é só tirar e limpar o carburador e montar. A gente tem esses pontos para verificar, tanto pressão quanto vazão dos anéis, né? A gente faz isso também muito antes de montar o motor, para fazer qualquer serviço a gente mede para ter as respostas. Então dentro disso aí, você vai eliminando. Estão todos queimando, não tem nada, né, com problema ali. Você vai desmontar, ver a cor das velas, você vai ver a pressão do cilindro. Aí depois você vai entendendo de repente um possível problema em 1 ou 2 carburador com base nas velas. Você trabalha depois já focado naquele carburador, a gente abre os manuais. Então todos esses procedimentos vão te ajudar e é assim que nós trabalhamos, principalmente aqui com linha de alta cilindrada, né? Claro, né, isso se aplica às baixas cilindradas também da mesma forma, porém aqui a gente tem 4 cilindros, a gente tem uma tensão redobrada e são 4 motores, né, que aí nós precisamos, é muito mais trabalhoso, que você tem que verificar todos eles, todos têm que estar funcionando redondinho, né, depois a gente faz a limpeza, encontramos o problema, fazemos a equalização, né, para deixar ele redondinho funcionando. Eu vou fazendo isso em partes e vou distribuindo conhecimento conforme nós vamos desmontando. Pode ser que a gente chegue em um outro diagnóstico que eu nem lembrei de falar aqui, porém a gente vai descobrir isso com o passar, né, desse trabalho que a gente vai fazendo. A gente vai esquentar ela um pouco. Daí a gente vai ver os escapes, se estão todos quentes, né? Se a gente tem de repente um cilindro que não esteja queimando. Essas motocicletas, elas aquecem muito. O processo de equalização que a gente vai fazer depois, até mesmo aqui, se você for fazer esse funcionamento por mais tempo, coloca o ventilador, cara. Não fica abusando, não. Coloca o ventilador para refrigerar aqui. Aqui é tranquilo, a gente não vai esquentar tanto, né? Mas se for ficar com ela ligada mais tempo, tem que jogar ar aqui, tem que esfriar as temperaturas. Vou tentar mostrar para vocês aqui, apesar de a gente não ter muito espaço, como eu não desmontei nada ainda, né? Vou tentar mostrar para vocês aqui. Então aqui a gente tem o primeiro cilindro, né? O segundo cilindro. Ali a gente tem o terceiro cilindro. E lá no cantinho nós temos o quarto cilindro. Aqui aonde nós já jogamos o spray, né? Então aqui ele já secou. O último cilindro lá ele tá molhado, olha só. Tá vendo? Ó? Ele deveria estar seco também, né? Porque a gente não esquentou muito. Mas se a gente esquenta mais um pouco, esse spray evapora na hora, né? Os de cá estão tudo seco. Olha só, o quarto cilindro não tá queimando. Pelo menos não em baixa, né? Olha que informação excepcional. De tudo que a gente já falou antes, inclusive de testar esse escapamento, nós já conseguimos já afunilar aí, posso dizer, 50% de um possível diagnóstico. Nós temos um cilindro que não está queimando bem. Ele pode até estar queimando, porém ele não está 100%.
nós temos aqui o primeiro cilindro. Sempre a gente conta da esquerda para a direita. Então a gente tem o cilindro 1, que eles não está queimando. Nós podemos aí ter um problema de baixa pressão, a gente vai medir a pressão desses cilindros todos, né? A medir todos eles. Esse primeiro cilindro pode ter uma baixa pressão. Medindo a pressão, estando boa, estando igual aos outros, a gente dá descarta motor. A gente vai testar a vela, vamos testar supressor de ruído, cachimbo e a ignição, né? A própria faísca ali. Descartando o problema, né, de faísca, a gente vem daí no caso, né, a parte de queima, ignição, a gente vem para a parte de alimentação. A gente trabalha, a gente vai fazer todo o processo de limpeza em todos eles, conferência em todos eles, porém a gente tem que ter uma atenção redobrada nesse primeiro cilindro, porque se tem pressão, tem ignição, a gente está com problema de alimentação nesse primeiro carburador. Pode ter outros também que não esteja redondo, a gente vai conferir todos eles, chiclagem, vamos fazer toda a verificação, porém esse primeiro carburador, ele pode estar com um problema mais crítico, entupido, não indo combustível, a gente vai dobrar a atenção nesse. E, obviamente, né, a gente faz um acompanhamento em todos os outros. Porém, nós já temos um diagnóstico mais direcionado. Trazendo aqui algumas informações finais aqui da CBR, nós já estamos aqui com ela, com o motor fora do chassi. Essa motocicleta está com baixa pressão nos cilindros. O diagnóstico ele começa na conversa com o cliente, né, na conversa com o proprietário. Esse primeiro contato ali e do histórico dessa motocicleta, isso já traz bastante respostas, né? Essa motocicleta em si, o cliente já até trouxe, nós estamos aqui com 2 carburadores, ele trouxe um carburador antigo, já tinham montado aqui já, já tinham trocado, né, inclusive, um segundo carburador. Então assim, o pessoal já vem trabalhando, né, ali na possibilidade de ser carburação já há mais tempo. Então isso já traz alguns alertas. E aí a gente acabou já desmontando, não desmontei o motor inteiro, né, a gente faz isso por partes. Quando o cliente traz esse histórico, a gente já tem alguns alertas. Então, entendendo já o que já foi trabalhado já em algumas questões na parte de carburação, eu já tirei o tanque ali, já fui na parte de ignição, né, a gente vai ali, tiramos supressor, vela, confere a ignição. Aí nós vamos, já fiz a medida da pressão dos cilindros. Eu faço as anotações aqui, sempre tem um quadro aqui, eu trouxe. Então nós temos um primeiro cilindro ali, que ele não está com 60 PSI. Então, cara, esse motor trabalha aproximadamente aí com 170, um pouquinho mais de 170 PSI. Não tem condições de ter uma queima nesse cilindro. Obviamente, né, nós temos aí um cilindro sendo lavado, ali, o combustível entra, acontece a ignição, explode pouquinho ali dentro, não tem pressão suficiente para mandar esse pistão para baixo, né, para a gente ter um giro do virabrequim. Obviamente, você pode montar 10 carburadores que não vai resolver o problema. Nós precisamos resolver o problema da pressão do cilindro primeiro, para depois, né, a gente vai desmontar os carburadores, checar o que foi feito. Aí nós, né, finalizamos ali com a parte de equalização final. Aí nós vemos por partes aqui. Quando você entende que nós temos uma baixa pressão no cilindro, obviamente você vai incluir carburação no orçamento e equalização, né? Porque assim, não tem como você só resolver o problema ali da pressão do cilindro e não verificar como é que está a carburação, que você tem que entregar essa moto 100% para o cliente. Então a gente coloca isso também no orçamento. Porém, já entendendo a parte de baixa pressão, você já vai trabalhar com o cliente, né, informando ele dessa possibilidade. Que às vezes o orçamento do cliente era justamente para trabalhar a carburação, né, a questão capital, o cara ia gastar o que ele pretendia de gastar, ele vai gastar muito mais ali. Por quê? Porque a gente tem um outro problema. Como essa motocicleta é pastilhada, então nós fazemos o quê? Antes de tirar o motor de chassi, você tira a tampa de válvula e você passa a lâmina, né? A gente fecha as válvulas ali, passa a lâmina entre a válvula e o comando. Ela pode estar presa, essas válvulas. Obviamente, né, tem vazão ali e baixa a pressão também. Antes de você tirar o motor do quadro, às vezes, né, você consegue já resolver com o problema de pastilhamento. Aí assim nós temos, sem precisar desmontar o motor, a gente tem aqui medidor de vazão, né? Então nós já anotamos também os valores que nós encontramos. Você fecha as duas válvulas e injeta ar para ver se tem válvula vazando, de repente ali a gente consegue resolver esse problema já com pastilhamento. Essa motocicleta não tem não tem válvula presa, então obviamente nós temos um problema aí junto do cabeçote queimado, nós temos um problema, os possíveis problemas, só que daí nós só vamos saber desmontando o motor. Ali começa com junta, válvula, a gente consegue, né, de repente válvula vazando, nós podemos ter problema de anéis, né, nós temos problema de cilindro,
Então nós fazemos todas as medições, primeiro desmontar, vamos verificar ali a parte de junta, cabeçote, empenamento, nós vamos verificar ali a questão do próprio cabeçote, nós vamos medir daí todos os cilindros, nós fazemos uma medição nele, nós medimos os anéis e medimos os pistões. Com todas essas informações, depois já tem aqui um valor final para o cliente e o problema exato aí dessa motocicleta. Então, quando a gente trabalha em diagnóstico, a gente faz dessa forma. Não só em motocicletas maiores, mas isso também se aplica em motocicletas menores. Então, antes de você perder, de repente, um dia inteiro desmontando o carburador, fazendo as coisas mais prováveis, né? A gente trabalha, nós vamos unir o máximo de informação possível, começando ali na conversa com o cliente. E aí, com essas informações, nós trazemos, né, ali para trabalhar esse diagnóstico. Então, a gente vem afunilando e aí nós vamos atualizando o cliente com as condições, né, possíveis ali e também, né, mais ou menos um parâmetro das possíveis causas para o cliente já saber. Cara, de repente a gente tem que trocar as válvulas, então isso só nós vamos saber quando nós desmontarmos esse motor. Então fica aí algumas dicas, eu acredito que isso também possa contribuir. Se você organizar essas dicas de uma forma que você consiga entender todos esses parâmetros, isso te ajuda muito ali num crescimento profissional, que você já consegue ter uma visão mais ampla de todo o funcionamento, e isso tudo traz um diagnóstico. E daí com o diagnóstico a gente consegue ter uma precisão maior e a gente gasta menos tempo no nosso dia a dia, a gente consegue produzir mais e ter mais assertividade. Obviamente a gente não tem todas as respostas, mas nós conseguimos eliminar algumas possibilidades e já ir trabalhando, né, nas possíveis causas, ok? Fica aí essas dicas e até a próxima.